não se vir aqui na sala para que vocês tenham a oportunidade de tirar todo e qualquer tipo de dúvida, que muitas das vezes, né, a gente é questionado individualmente e dessa forma eu me coloco à disposição de atender a todos. E segundo, óbvio, né, registrar o nosso descontentamento próximo de indignação em relação à arbitragem de ontem e todo o enredo e roteiro que para nós não foi surpresa nenhuma. E fazendo isso, a gente elimina a possibilidade, ou até dos atletas ou pelo menos um dos atletas que deveria estar aqui hoje, né, falando repetidas vezes sobre o mesmo fato. Os atletas nesse momento, comissão técnica e todos os profissionais aqui, aos quais eu me incluo, se sentem totalmente prejudicados quando isso ocorre, e já não é a primeira vez que a gente vem falando de que o futebol evoluiu de tal forma que não nos permite ter um único personagem amador, né, em todo o contexto de uma partida. E permanece no Brasil justificando por A mais B mais C, que nem tão pouco federações, nem tão pouco confederações têm condições, né, de construir um quadro de árbitros, um ranqueamento de árbitros, que pelo menos minimizem esses erros, esses equívocos, e se preserve até a isenção nesses casos. Porque quando ocorre fatos como o de ontem, que talvez uma partida que valesse 3 pontos, nada mais do que isso, ela pode impactar sim na decisão e na vida de muitos profissionais, né? Profissionais esses aqui que trabalham, nós temos hoje um grupo altamente comprometido. O Flamengo vem mostrando nos últimos 6 meses, principalmente, os quais tivemos apenas 2 derrotas, que é um grupo que realmente enxerga um futuro brilhante pela frente. Mas nós não vamos admitir jamais que o nosso trabalho seja prejudicado, e seja por uma falha humana, seja ela até mesmo pela falta de qualificação do árbitro, ou até mesmo de algo que muitos levantaram de forma premeditada. Então, em nome, né, de todos os profissionais aqui do Flamengo, a gente pelo menos registra nossa indignação em relação a isso, porque quando não temos os resultados, quem vem aqui explicar é o técnico, o diretor, o presidente do clube, né? E o que a gente gostaria é que o presidente da comissão de arbitragem desse a sua explicação, o porquê a escalação de um árbitro que não vinha atuando, né, em grandes jogos, com histórico de polêmicas, para apitar um jogo no qual ele decidiu com tanta vontade, ou talvez até necessidade, aquele pênalti aos 47 do segundo tempo, né? Então, nós hoje aqui temos o registro de que nos sentimos altamente lesados, e isso vem acontecendo sistematicamente, mas ontem eu acho que superou todo e qualquer tipo de tolerância. É isso. Uma pergunta. Rodrigo, boa tarde. Como você disse que hoje vem aqui até para a gente conversar sobre outros assuntos, acho que muita gente deve ter te procurado nas últimas semanas para falar sobre o Vinícius Júnior, né? Porque o menino chamou ainda mais atenção depois da participação no Sul-Americano Sub-17, virou manchete de jornal na Espanha. Queria que você explicasse para a gente o que tem de real projetado para ele agora. A gente sabe do projeto dos garotos do Ninho, né? E se fala numa reunião essa semana para pensar numa extensão do contrato dele. A gente não sabe exatamente o que tem de real. Se você pudesse passar para a gente, o que vocês planejam para ele, por favor? Ok, sem problema. Para ele, para o Lincoln, né, para os demais garotos que estiveram na seleção, para aqueles que frequentam as seleções de base do Brasil, nós temos sim um projeto aqui que ele vai atingir desde o Sub-13 até o Sub-20, para aqueles atletas que são merecedores de estar num grupo seleto, o qual vai privilegiar um trabalho multi e interdisciplinar. A nossa intenção é que não queimemos nenhum tipo de etapa, um cuidado muito grande na fase de transição entre todas as categorias, e é claro que o Vinícius tem um projeto todo especial, nem pode ser diferente. Nós vamos ter toda a cautela, o cuidado, mas
sabemos que atletas diferentes, eles também têm etapas diferentes, né? Velocidade nessas etapas distintas. E elas não são excludentes. Existe o projeto Pratas Unica, como eu falei, vai englobar todo um trabalho de preparação física, psicológica, nutricional, para que justamente não tenha um impacto, né, na hora de chegar o garoto do sub-20 no profissional, do sub-17 no sub-20, assim sucessivamente. E é nesse projeto que o Vinícius e os demais estão inseridos. Paralelamente a isso, é claro que ele vai estar cada vez mais presente no decorrer do ano aqui conosco, se ambientando, e aí, claro, que vai mostrar em que estágio ele se encontra, né, para um aproveitamento do Zé Ricardo. Eu gostaria de registrar também que esse cuidado que nós temos tido com alguns atletas fez com que hoje tivéssemos, né, no elenco profissional vários deles, e alguns aí podem ter ficado um ano, né, esperando, mas vocês observam que cada vez mais que eles entram na equipe, ou têm oportunidade, menos sentem essa diferença com o profissional, né? Isso vale Viseu, Paquetá, próprio Léo Duarte que entrou ontem, Cafu, vários deles, eu poderia citar Thiago, o goleiro. Então prova que essa metodologia, ela, até o presente momento, ela está sendo correta. O que nós vamos fazer é aperfeiçoá-la ainda mais, tendo um trabalho muito mais específico com o Vinícius e esses outros que nós elencamos ali, são em torno de 15 atletas no total. Em relação à parte contratual do atleta, assim, nenhum atleta pode ser transferido para o exterior com menos de 18 anos. O Vinícius não tem nenhum ano de contrato cumprido com o Flamengo. Lincoln tem meses, 3 meses, se não me falha a memória, assinamos em final de dezembro, início de janeiro. Ou seja, toda a estratégia de proteção de vínculo do atleta, essa é uma estratégia do Flamengo. O que eu posso garantir ao torcedor é que, da nossa parte, existe total interesse de que esses garotos não só fiquem por mais 1, 2 anos, mas que o máximo de tempo possível para o Flamengo. E o Vinícius fui muito feliz nas colocações, porque aquilo que ele disse em algumas entrevistas é exatamente o que nós conversamos com ele e com seus familiares antes dele ir para o Sul-Americano. Ele sabe muito bem do potencial dele, o que o Flamengo deseja para ele, e ele vai dar sim o retorno técnico primeiro, o torcedor pode ficar tranquilo. E aí, dependendo desse retorno técnico, aí o limite a gente não sabe, mas esses garotos têm o sonho, assim como nós, que hoje estamos aqui no Flamengo, de vê-los na equipe profissional. Então, não vejo, digamos, nesse momento, algo que possa ser feito diferente. Nós aqui vamos trabalhar sempre em proteger o patrimônio do Flamengo, de questões relacionadas à parte do contrato. O dia que nós tivermos alguma alteração, vocês podem ter certeza que a gente informa. Boa tarde, Rodrigo. Boa em tarde. Relação ao zagueiro Hever, ontem ele saiu sentindo uma lesão, até hoje foi confirmado que não foi nada mais grave. O contrato dele vai até o meio do ano. Queria saber qual que é a situação de momento do zagueiro. Vai até dia 30 de junho. Nossa esperança é continuar com ele, sim. A gente tem mantido aí alguma conversa com o Internacional, que é o detentor dos direitos federativos do Hever. Lembrando vocês que para nós é motivo de satisfação, né? Porque foi um atleta que veio sem nenhum tipo de custo, desacreditado, né? Por muitos, contestado, e se afirmou no Flamengo. Então, ele mesmo sabe que não tem outra casa, nenhum outro clube melhor para ele estar do que o Flamengo. Agora, vai depender de uma negociação e a gente espera que a gente tenha sucesso. Temos aí 3 meses pela frente, da mesma forma, quando nós tivermos uma posição definida, a gente também informa. Mas é desejo do atleta e nosso que isso seja estendido, sem dúvida. Não pensamos diferente disso. Essa negociação, ela sempre existe. Mas como não tem nenhum, como que eu vou te dizer, nada novo que possa ser concreto, não adianta eu ficar passando em que estágio está, porque já vi muita coisa. Às vezes o jogador quase ser apresentado e no fim, pelo menos da nossa parte, vocês nunca vão ver isso. A hora que tiver, a gente passa. Rodrigo, boa tarde. Desculpa se você já tiver explicado isso, mas voltando a falar da arbitragem do jogo de ontem,
quão à mercê os clubes ficam na hora em que é decidida a arbitragem de um jogo? Como é que funciona isso para o torcedor que não conhece? Antes da definição dos nomes, de quem vai estar apitando o jogo, o clube, existe um sorteio, o clube pode, de alguma maneira, se manifestar sendo o contrário ou não? Como é que funciona? Não, Débora, isso não existe. Em jogos, né, a cada ano modifica. Nos jogos aqui do estadual é como se fosse quase que uma audiência pública, assim, você acompanha, né, a designação do árbitro e nada além disso. Torneios da CBF normalmente tem um sorteio já dirigido, né, de acordo com as rodadas, mas o que a gente sempre defendeu é justamente meritocracia, né? Ou seja, que os árbitros, os melhores, apitem os jogos mais importantes. E aqui, volto a frisar, nada pessoal contra o Luiz Antônio, até porque eu o conheço. Sei que é pessoa do bem, mas o histórico, né, recheado de polêmicas, e naturalmente quando você vê essa escala para um jogo importante assim, praticamente você já desenha um enredo. Infelizmente para nós, o enredo que a gente imaginava antes, ele acabou se concretizando. E talvez até um enredo que, o pós-jogo, né, também muito estranho. Acho que é a primeira vez que tão rapidamente um árbitro é afastado após um jogo. Mas de nada volta o resultado da partida, de nada volta aí o prejuízo que o Flamengo teve. Mas nessa audiência pública o clube não pode se manifestar? Não. E outra coisa que não existe antigamente é o chamado veto, né? Isso não existe. Não existe em qualquer torneio, seja ele da confederação ou da federação. Rodrigo, tudo bem? Queria que você puder detalhar se existe um cronograma, enfim, existe uma agenda para esses meninos que se apresentaram no Sub-20 já, para eles, enfim, treinar um dia aqui, ou se vai competir lá, alguma coisa. E se você puder falar se o Damião, de fato, já renovou e, enfim, quais são os planos para ele. Bom, de trás para frente, o Damião também é outro atleta que encerra contrato no decorrer do ano, foi uma condição lá atrás. A nossa intenção aqui é que todos os atletas que fazem parte desse grupo permaneçam conosco até o final da temporada. Então, a gente iniciou também conversas, mas concretizado ainda não. A hora que tivermos, a gente também passa. Quando a gente fala desse projeto, esse cronograma, ele já foi desenhado desde janeiro. E a partir de agora, já tivemos as avaliações de quase todos esses atletas, todas as avaliações físicas, nutricionais, como eu falei, e aí agora vai entrar a ação. Qual será o plano de ação para cada um deles, né? Qual será o trabalho específico para cada um deles, para melhorar o que eles já têm? E aí tem esse cronograma individualizado, que a partir das próximas semanas, isso não diz respeito, por exemplo, a você excluí-lo da categoria dele, né? Não é dessa forma, é você agregar o que hoje o profissional tem de condição de infraestrutura física e humana em prol desses garotos. E isso já vai começar sim a partir dessa semana, e a ideia é que inicie também da ponta da pirâmide para baixo, ou seja, dos meninos do Sub-20 para os mais jovens. Mas é um cronograma ainda interno, vocês verão eles aqui também sistematicamente participando. Mas como eu disse, a maior cautela, o nosso maior desafio aqui é que a gente privilegie esse patrimônio do clube. Não é um patrimônio financeiro, não. É um patrimônio humano. Porque, nunca esquecendo que eles são ainda meninos e tem muita coisa ainda a ser transformada neles, e dependendo do passo que o clube der, pode estar cometendo um grande equívoco, que a gente já viu isso historicamente, outras tantas gerações. A gente tem um compromisso, uma responsabilidade grande, o clube, de não cometer esse tipo de equívoco, principalmente com uma geração tão promissora como essa que a gente tem, que não é só limitada ao Sub-20, não. Nós temos gerações aí que o Flamengo tem certeza que, se bem trabalhado, aí vai colher muitos frutos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Na semana passada, o Everton Ribeiro deu uma entrevista dizendo que tem desejo de voltar ao Brasil, enfim. E aí surgiram muitas possibilidades, muitos clubes atrás. A gente queria saber se o Flamengo realmente foi atrás dele, se houve uma sondagem. Enfim, como é que está essa situação aqui que você pode falar? Bom, nossa obrigação também, né, como clube, se eu falei aqui que nós temos uma responsabilidade de proteger os nossos craques aqui formados no clube, é nossa obrigação também estar atento ao mercado, né? Se você não, no mínimo, não fizer uma consulta
a título de informação de como está a situação de todo grande atleta, realmente nós não podemos ficar inerte, né? E é natural, o Everton, por 2 vezes consecutivas, aí, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É natural que se consulte, mas por enquanto é apenas isso. Não existe nesse momento nenhum tipo de negociação, os números são ainda fora de qualquer possibilidade, mas o Flamengo, como o gigante que é, hoje como o grande clube onde tem jogadores de ponta, jogadores de seleção brasileira e sul-americana, tem por obrigação buscar sempre o que tem de melhor no mercado. No mínimo, se informar. Foi isso que a gente fez. Bem, Rodrigo, boa tarde. Opa, tudo. Eu queria voltar no assunto da arbitragem. Você comentou sobre essa suspensão para o árbitro e para o assistente. O que você acha dessa suspensão imediatamente logo depois do jogo? Como é que você avalia essa decisão? Inusitada. Não é dessa forma aí que nós vamos nos contentarmos com esse tipo de situação, né? Volto a dizer. Imagine você se cada vez que um atleta nosso cometesse um erro, nós o afastássemos. É a medida talvez mais correta. Certamente quem deveria estar explicando isso, como eu disse, né, o porquê desses erros, e um erro grotesco, um erro bizarro, deveria estar dando a devida explicação, porque quando nós aqui, temos um insucesso, ou está o técnico, como eu disse, ou está o presidente, ou está o diretor de futebol, somos cobrados por isso, isso impacta na nossa vida pessoal e profissional. Já está na hora de permitir que ainda existam amadores definindo a vida de profissionais, né? E eu, sinceramente, volto a dizer, todo mundo é passível de erro, mas a forma como aconteceu, a convicção que só ele teve, o assistente, é algo que a gente nunca viu. E não sei qual vai ser a consequência disso. Acho que algumas rodadas fora, coisa desse tipo. Mas tudo volta como era antes, depois. E agora falando um pouco sobre esse começo de temporada do Flamengo, como é que você está vendo os números, assim, essa boa série de resultados, só uma derrota, não perdeu no Carioca ainda, como é que você está vendo assim, esse começo de ano? Eu vejo que isso é resultado aí óbvio, né, de muito trabalho, mas manutenção de elenco, manutenção de comissão técnica, continuidade de trabalho, melhoria constante da infraestrutura física, isso realmente tem um impacto. O Flamengo já de anos vem se reestruturando financeiramente, então, ou seja, é um clube que hoje os grandes atletas de ponta querem estar, querem trabalhar, profissionais da mesma forma. E eu escuto também muito, né, não, mas precisa ganhar alguma coisa. Nós aqui vamos lutar incessantemente para ganhar, para conquistar títulos, esse é o nosso maior objetivo. Mas o fato de sinalizarmos que o caminho, né, a ser percorrido é esse, eu acho que também tranquiliza o nosso torcedor e tranquiliza o ambiente. Nos 6 últimos meses nós tivemos 2 derrotas. Isso é claro, computando aí os dezembro de férias e tudo, mas é um número, né, expressivo para quem disputou aí um Campeonato Brasileiro, para quem entrou no Campeonato Carioca, na própria Libertadores. Se você for observar as condições às quais nós perdemos esses 2 jogos, né, um foi contra o Internacional em Porto Alegre, uma virada na qual dominávamos o jogo, e esse jogo contra a Católica, que realmente, né, tivemos tudo para vencer, talvez não jogamos da forma de administrar o empate e acabamos saindo derrotados. Mas eu vejo como algo de maior diferencial disso tudo. O elenco que foi se montando, que foi se moldando, é altamente comprometido com o clube. Isso, para mim, aqui, o que a gente observa, o que a gente vê do comprometimento, da seriedade desses atletas, é elogiável. Lembrando que o Flamengo, ano passado, e segue ainda fazendo inúmeras viagens, né? Porque não é porque é Volta Redonda aqui, que não compromete aí, no mínimo, cada viagem, 4 horas, né, de viagem. E os atletas o tempo todo à disposição do clube, comprometidos,
falando sobre ganhar, querendo ganhar, e por conta disso, que é impedido, eles são impedidos de comprovar isso, principalmente num jogo como ontem, é que a gente tem que ter o cuidado para que isso não tome maiores proporções, né? Porque pode vir a frustração e a gente quer seguir com o trabalho na mesma toada, sabendo que nós vamos ter que corrigir cada vez mais os nossos erros, melhorar cada vez mais para que, mesmo com esses erros grotescos aí, a gente consiga vencer. Essa é um mantra utilizado por todos nós aqui. Esse grupo merece passar pelo Flamengo e realmente marcar a época, por tudo que eles são de profissionais. Rodrigo, tudo bem? Tudo. Acho que se não fosse a questão da arbitragem ontem, que teria chamado um pouco mais de atenção, teria sido o fato do Cirino ter entrado em campo, né? Depois de quase 2 meses aí fora. Ficou um pouco perceptível a falta de ritmo, que é normal, tendo em vista que ele estava sem jogar. Mas eu queria saber onde é que você, Rodrigo, entra nessa história e como é que é a conversa com o jogador depois de todo esse processo que o Cirino passou, para que ele volte a render dentro do clube, para que ele se sinta motivado para continuar no clube, já que é o que vai acontecer nessa temporada. É o que vai acontecer. O Marcelo chegou com uma super expectativa aqui no Flamengo, foi considerado na época, né? E não foi dito por nós, né? Porque aqui a gente não fica se vangloriando nem quando dá certo, nem tampouco justificando demasiadamente quando algum atleta não dá certo. Mas ele foi considerado por todos como a maior contratação na época, né? Dentre os atacantes e disputado. Eu acho que uma das coisas que talvez tenha prejudicado ele em alguns momentos foi justamente isso, uma super expectativa. Ele é mais um atleta desse grupo, com qualidade, com potencial, passou agora por algo importante na vida dele, né? Teve sua primeira filha. Ele é um baita profissional que está se empenhando ao máximo para retomar a melhor condição. E aos poucos aí ele está se reintegrando. Foi o primeiro jogo que ele foi, certamente terá outras oportunidades. Lembrando, né, que o nosso grupo esse ano está se caracterizando nesses praticamente 3 meses por uma rotatividade muito grande. Isso vai ser importante justamente porque manter esses atletas jogados pode ser fundamental. A gente observa aí em outras equipes valorizando muito o elenco, tem um elenco numeroso e tal. O Flamengo, por ter uma série de competições no ano, trabalha da mesma forma. Um elenco que visa qualidade e em bom número, mesclando jovens com experientes. O Marcelo faz parte deles, ele, desde que chegou aqui, ele já voltou com a cabeça boa. Não é fácil, né, porque ele esteve envolvido numa negociação, mas hoje é altamente consciente, integrado. Ele é um atleta muito querido por todos e a gente acredita realmente que ele vai recuperar os seus melhores dias. Rodrigo, em cima desses pontos, você citou alguns trechos aí em relação ao desempenho. A gente acompanha de perto, vê como o trabalho individualizado vem dando certo, poucas lesões, o trabalho diferenciado também com diferentes grupos de atletas, né? E praticamente todos participando, e o elenco não precisando ser tão grande. Mas aí eu te pergunto assim, até agora nesses jogos que não valem nada, porque o Flamengo, não vale nada entre aspas, né? Porque o Flamengo já está classificado para as decisões do estadual, você acha que o Zé tem... ele já falou um pouco sobre isso aqui, mas eu queria saber a sua análise. Você acha que ele tem variado bem o jogo a ponto de observar o máximo que ele pode para em momentos de decisão, por exemplo, né, no estadual ou agora para a Libertadores, que já está voltando, ele ter todas as informações que ele pode sobre todos os atletas possíveis e botar em campo o melhor? Você acha que em termos de desempenho, mesmo que a gente não venha, talvez nos últimos 2 ou 3 jogos, vendo o melhor do Flamengo, é a hora talvez de observar isso? Diogo, é a intenção dele e a estratégia nossa como clube, né, que a gente tenha... Poderia aqui citar vários casos, né? Vamos lá, do próprio Thiago, né, goleiro. Muitos dizem que o goleiro tem que jogar todas e tal, mas teve uma hora em que tínhamos que colocar o Thiago e ele mostrou aí que tem personalidade e qualidade para poder ser no futuro goleiro do Flamengo. Os próprios jovens vêm alternando. Você vê, nós temos 5 zagueiros, né? Nesse jogo aí o Léo Duarte teve que entrar, o Donati acabou não passando bem na própria concentração, o Juan tinha tomado uma pancada e daqui a pouco ele teve que entrar. Você vê, se não houvesse uma confiança, talvez, né, não seria ele que entrasse. E o Zé nunca se furtou disso, sempre fez prevalecer o jogador da posição.
E talvez nós não conseguimos experimentar mais atletas porque realmente o regulamento não permite, né? Tem a questão da inscrição, o que limita um pouco, né? Imagine você na hora de fazer a inscrição. Você vai deixar fora jogadores considerados titulares, que é para abrir vaga para mais jovens, que é um dilema. Então, ou seja, se nós não tivéssemos a limitação da inscrição, talvez usássemos ainda mais jovens, mas não é o caso e nós temos que nos adaptar. Mas ele vai rodar todo o elenco dentro do possível, justamente para depois, quando tiver uma fase aguda de Libertadores, início de Brasileiro, a gente ter a certeza, talvez até a confiança de podermos utilizar todos eles. Realmente é esse o plano. Rodrigo, agora que você estava falando sobre as dificuldades, como é que o Flamengo vem tendo um bom desempenho, apesar de que ainda está viajando, me lembrei de te perguntar o que você puder compartilhar com a gente, com relação a essa coisa de casa, né? Como é que está a situação da Arena da Ilha? Agora o Maracanã tem voltado a ser uma opção. Como é que está essa situação de casa para o Flamengo? Bom, primeiro em relação ao Maracanã, é óbvio, todos sabem que o sonho, né, de consumo do Flamengo é jogar no Maracanã. Isso não é segredo para ninguém. Quando eu falo do Flamengo, de todos nós, né, atletas, comissão técnica, sem dúvida nenhuma que tem uma aura diferente. Mas isso está sendo conduzido lá pelo presidente, pelos nossos vice-presidentes, pelo Fred Luz, e é uma questão na qual a gente apenas acompanha, né? As pessoas têm capacidade suficiente para conduzir isso. Em relação à Arena da Ilha, a gente realmente não vê a hora, né, de ser entregue para o clube. Tem algumas questões aí que já estão sendo finalizadas em relação à iluminação, arquibancada, porque o Flamengo fez uma concessão de 3 anos, né, Débora? Então não é uma questão assim que você vai fazer algo que vão durar meses. Não, você tem que fazer uma estrutura que ela seja compatível ao tempo de uso, né? E isso requer investimento, requer estudo, e o Flamengo não vai fazer uma coisa de forma irresponsável. Por isso que está demorando um pouquinho mais, mas a gente não vê a hora de ir para lá, quem sabe fazer o primeiro treinamento, né? E daqui a pouco estrear a arena lá da Ilha. Acredito que esteja bem próximo disso ocorrer. Não nos foi passada ainda nenhuma previsão de data por enquanto. Rodrigo, você falou que do Maracanã vocês mais acompanham do que participam, né? Pelo que vocês estão acompanhando, o que tem de possibilidade real do jogo contra o Atlético Paranaense, sei lá? Não, esse está confirmado. O Atlético Paranaense no Maracanã, dia 12, esse está confirmado. Agora, os demais aí é que, como são situações as quais o Flamengo vai, como se diz, estudar isso pontualmente, aí a gente apenas torce que possa ser repetida a operação que foi com o São Lourenço. E tenho certeza que no dia 12, que já está se aproximando, o torcedor vai lotar o Maracanã do mesmo jeito, vai fazer a mesma festa, vai empurrar o time do mesmo jeito. E por isso que eu digo que ali o Flamengo é muito forte. Rodrigo, só um último ponto em relação à questão da arbitragem, para saber a tua opinião, porque hoje se abriu um debate muito grande em relação à honestidade dos jogadores por conta do que aconteceu no lance, do Nenê ter dito que viu a bola batendo na mão e depois, não foi bem assim. Qual é a tua visão em relação a isso? Que tipo de orientação é passada aos jogadores? Como é que é isso nos bastidores? Porque eventualmente acontece a favor ou acontece contra. Queria saber a tua opinião em relação a isso. É verdade, acontece a favor, acontece contra. É muito difícil, né, você avaliar isso. Às vezes o atleta é induzido a responder isso, porque é difícil. Às vezes é percepção mesmo, às vezes é um ato realmente de até mesmo automático, né? Isso acontece. Às vezes você chuta uma determinada bola próximo da mão e acaba todo mundo levantando a mão, reclamando. É muito difícil. Naqueles segundos ali é muito difícil. Eu não gostaria de discutir a respeito de, né, se isso é honesto ou não, porque isso é automático. Eu estive dentro do campo e sei como é isso, sei como é difícil. Às vezes o jogador brasileiro é rotulado fora como um jogador que encena. Não vejo dessa forma. Eu acredito que isso já mudou bastante, não tem o nível de profissionalismo se elevou de tal forma que ninguém entra dentro de campo querendo simular nada. É que às vezes ocorrem situações instintivas
que acabam dando essa interpretação, mas não vejo dessa forma não, e como tu mesmo disseste, às vezes acontece a favor e contra e é difícil julgar. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Mais nada? Mais nada, graças a Deus. Não. Amém. Tá tranquilo? Então tá bom. Tchau pra vocês.